Oi pessoal, estamos aqui com o professor Israel Zayed, professor do ensino municipal aqui de Campo Grande, formado em artes visuais. Tudo bom? Tudo bem. Professor, o senhor podia falar um pouco sobre a sua biografia, seu projeto de vida, tudo que você já vivenciou até agora? Claro, posso falar assim. Bom, eu sou o professor Israel Zayed, obrigado pelo convite de vocês. Eu sou natural de São Paulo, né? Eu vim para Campo Grande para cursar artes visuais, né, na UFMS, e a minha relação com a arte ela vem desde lá de pequenininho, né? Eu sempre gostei de desenhar, de pintar, então desenhava em caixa, na parede, nos papéis, e minha família sempre me incentivou muito nesse sentido, né? Eu tinha muita liberdade e eles estimulavam a criatividade, né? E aí eu sempre realizei esse tipo de trabalho, sempre gostei, meus pais são do comércio, né? E eu via minha mãe e meu pai à noite, então eu ia para a escola e à tarde os meus afazeres basicamente eram resumidos em ler histórias em quadrinhos, ver algum desenho animado nos anos 90 ali e desenhava bastante, assim. E eu segui essa trajetória de sempre desenhando, desenhava na escola, como a maioria dos alunos, né? E aí na escola eu conheci uns amigos e a gente começou a criar histórias em quadrinhos juntos. Desde o terceiro aninho a gente inventava os nossos personagens e a gente criava historinhas em quadrinhos. E a gente seguiu a nossa formação e eu sempre continuei desenhando e alguns amigos iam desistindo, né? E pra mim o desenho sempre me ajudou a lidar muito com questões, desafios, assim, eu sempre colocava um personagem em algum desafio e aí eu acho que isso um pouco que me ajudou, assim. Logo em seguida eu tive que deixar a escola, né, no primeiro ano do ensino médio para trabalhar, né? A vida não é tão linear como a gente imagina e é uma realidade que a gente pode aproximar muito da realidade da maioria dos alunos de escola pública, né? Tem os seus desafios. E nesse período em que eu trabalhava, eu comecei a fazer alguns freelances de ilustração, né? Então eu trabalhava num escritório e eu conseguia através da internet, né, nos fóruns e nos antigos sites assim, fazer uns freelances para desenhar personagens, né? Eu já tinha um traço ok, né? E comecei a ganhar um pouco de dinheirinho com isso. Depois, no começo das redes sociais, antes mesmo, né, dessas redes que a gente tem agora, a gente tinha os fóruns de discussão. E aí os artistas do Brasil inteiro meio que se encontravam ali para debater e trocar experiência juntos. E a partir daí a gente começou a ser, em São Paulo, convidados para dar oficinas de desenho nesses eventos de quadrinhos, de animes, de super-heróis, né, que hoje estão na moda, né? Então, super pop, assim, né? Tudo já é super pop. E aí a gente começou ali, né? E eu acho que é ali que começou meio que essa sementinha do professor de arte, assim, sabe? E começou com uma brincadeira de criança, depois compartilhando com os amigos, e depois eu visualizei a possibilidade de, caramba, eu acho que eu posso fazer isso profissionalmente, né? E estudei, depois de 7 anos fora da escola, minha mãe falou, olha, vocês têm que se focar agora em fazer. E a gente estudava toda semana usando a internet, basicamente, e aí fiz a EJA também. E no final de 2012 realizamos o Enem e tal, passamos. Eu falei, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida, alguma coisa que me trouxe alegria, que me ajudou a superar momentos difíceis, e vou fazer artes visuais, que é o que eu quero fazer. E pronto, eu cheguei aqui em Campo Grande em 2013, e conheci a cidade e as experiências, né, e a cultura local, tudo através da universidade. Então, assim, a minha trajetória de vida tem sempre a arte, está sempre ali, presente, estava sempre andando em paralelo com as outras coisas do cotidiano, mas ela está ali, né? E aí eu decidi que ela tinha que estar mais presente. E aí vim para cá e hoje sou professor, né? Você podia falar um pouquinho da sua concepção do que é arte e cultura? Ótimo. Bom, são tantas concepções, mas a arte está relacionado ao fazer, né, ao sentir e ao experimentar, basicamente, né? A arte é fruto da cultura, né? É um dos bracinhos da cultura, então é uma maneira de se relacionar, né? É uma linguagem, então ela pode dizer sobre várias coisas de várias maneiras, né? Eu utilizo as artes visuais, então as linguagens, né, das artes visuais com os meus alunos e na minha prática artística também. Então, basicamente, arte a gente utiliza para comunicar ideias, expressões, valores, sentimentos, né? E não tem como a gente comunicar isso sem o contexto da cultura.
né? A gente está inserido em um espaço que é histórico e que é cultural, né? Ele tem valores aí que são simbólicos, né? Então, a arte, ela tem, na minha perspectiva, está sempre, não só a minha, mas de vários autores, né, contemporâneos, ela tem que estar sempre nessa perspectiva de estar aliado à cultura, né, no contexto geral. Professor Israel, você podia falar o porquê que você resolveu seguir nessa área das artes visuais? Então, é difícil, assim, conscientemente entender tudo, né? E até é bacana porque tem um pouco de poesia, a gente imagina muita coisa. Mas eu acho que muito porque eu tive incentivo, né? E eu tinha prazer em fazer essas coisas. Então, do prazer da infância, né? Você gostar de criar os seus personagens, as suas histórias, né? De criar um mundo meio que só seu, mas ao mesmo tempo que você pode compartilhar com os outros, né? Como eu criava muitas histórias de quadrinhos, eu adorava que meus colegas lessem essas histórias que a gente criava juntos. E eu acho que nesse sentido, esse prazer acabou encontrando outras maneiras de se realizar por conta de como as pessoas iam respondendo, né? É tão difícil a gente ter uma facilidade de se comunicar, né? Oralmente às vezes é muito difícil, textualmente é muito difícil. E a arte, ela, talvez por ela não necessariamente ter que dizer alguma coisa, como a gente está conversando agora, talvez por isso ela possibilite que ela diga muito mais, né? E aí eu acho que ela consegue se comunicar em campos do consciente, do subconsciente, do inconsciente, comunica no particular, né? Porque você está vendo uma obra de arte, eu estou vendo uma obra de arte, a gente tem aquela relação direta, né? Mas depois a gente consegue olhar para aquela obra de arte e falar, caramba, por que esse artista fez isso, né? Em que momento que ele estava vivendo? De repente, às vezes a gente só vê uma pintura que nos emociona e a gente está emocionado primeiro como aquilo está tecido ali, né? Às vezes a tinta ou o pincel na tela, e depois você começa a querer mergulhar, você está imerso já numa relação, parece que você está conversando com a obra. E aí eu acho que a arte, e eu vou falar das artes visuais assim, mas o teatro, a dança, né, as artes cênicas, elas possibilitam essas janelas, sabe? E eu acho que esse é a grande beleza da arte, é te convidar a experimentar mundos, né, além do nosso mundo, da realidade, dessa maneira. E quais recomendações você faria para um profissional, para um professor que quer seguir essa área das artes visuais? Primeiro, que é uma trajetória como qualquer outra trajetória acadêmica, que requer muito empenho, muita dedicação, né? Nas artes visuais também tem uma questão da materialidade, né? Então, assim, esteja preparado para investir, né, na sua formação intelectual e na sua formação prática, né? Não tem como você, na minha concepção, ser um professor de arte sem ter o seu fazer artístico mesmo, né? Até para você conhecer os processos e aí poder ajudar o seu aluno no processo, né? Se ele trava às vezes numa forma, se ele trava, por exemplo, eu falo muito do desenho porque a gente tem desde o início da humanidade os registros, né, em desenho ou entre o desenho e a pintura, e às vezes os alunos param de se comunicar pelo desenho, enfim, pelas artes, por conta que eles barram num desafio e ele acha que ele não vai dar conta, né? Então, o fazer artístico é processual, é ensinar o aluno. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai mesmo acertar de primeira, né? Então, esteja preparado para trilhar esses caminhos, né? Nem errar sempre. Exato. Se permite errar muitas vezes, né? Isso, estou pensando só na nossa formação, né? Então, pensa no seu fazer artístico e pensa principalmente em aliar a arte à cultura, né? Quando eu entrei na Universidade Federal, eu entrei numa perspectiva de, olha, eu vou aprimorar os meus conhecimentos técnicos, né? Vou melhorar a pintura, que eu gosto muito, o desenho, que é a minha matriz, eu venho do desenho, e aí conheci outras linguagens, tinha fotografia, né? Tem a gravura, que é uma linguagem pouco acessível, uma questão, os materiais são um pouco mais caros, assim, e nesse sentido me ajudou muito.
Mas quando eu entrei e eu visualizei disciplinas como Fundamentos de Cultura, como Arte Brasileira, né, eu falei, caramba, é muito maior do que eu imaginava que pudesse ser. E eu acho que por isso, especificamente pelo campo da cultura, é que eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Né? Porque pesquisando as manifestações culturais, as manifestações artísticas, e aí você conhece histórias de vida, né? De pessoas, de comunidades, de grupos, assim. E a arte é um viés para a gente conhecer. Né? A gente está em um estado que é multicultural. Né? A gente tem influências de países vizinhos, tem os migrantes que vieram para cá. E todos eles têm muitas histórias, muitas práticas artísticas, né, nessas suas histórias. Quando eu me dei conta da arte nesse aspecto da cultura e a cultura nesse campo mais amplo, superou a minha expectativa. E aí eu fui pesquisar. Tanto que me formei, mas eu ainda atuo como pesquisador em projetos da universidade, né, tanto de pesquisa quanto de extensão, que é outro detalhe também fundamental, né, a gente continuar a nossa formação. A gente não é a caixa que eu vou encher, aquela caixinha estanque, ok, sei aqui, estagnar. Então, recomendo isso, né? Não parem nunca na sua prática, na sua experiência, apreciem as obras de arte, apreciem, vê as manifestações, vai na feira, vai na praça, tem muita arte. A arte está aí. Tem nos muros da escola, estão nos muros das casas, às vezes, né? Às vezes a gente acha que a arte está relegada a certos espaços. Tem espaços e espaços para cada tipo de arte, né? Mas espera aí, ela não está só no museu, ela está mais perto do que a gente imagina. E a minha ideia é de trazer esses espaços, às vezes mais eruditos, e os espaços mais populares para o espaço escolar, que é esse lugar que possibilita um monte de encontros. Então, retomar ali os passinhos, eu acho que eu diria, continue a sua prática artística, né? Continue a sua prática de pesquisa, né? Seja ela no campo das artes plásticas ou para a educação em si, modelos educacionais, a metodologia, a didática, né? Mas continue estudando, isso é fundamental. Traga o aspecto cultural, não só dos conteúdos programáticos que a gente recebe no referencial, por exemplo, mas traga o repertório dos seus alunos, e aí a gente já fala de didática, né? Que aí é outra questão que é maravilhosa, assim. É um desafio absurdo. Mas nas artes visuais os alunos têm muito repertório, porque hoje em dia, boa parte deles, né, tem pelo menos uma TV em casa, então você já tem muita coisa. E aí tem smartphone, tem tablet, tem internet, né? E eles sabem sobre o mundo a partir de alguns elementos. A gente sabe tudo do mundo, nem a gente sabe. E trazer esse campo e tentar descobrir maneiras de intercalar isso, né? Ou de amarrar, criar umas costuras assim, que seja proposta uma mediação cultural, que é uma prática que eu utilizo no sala de aula. Eu acho que são esses os pequenos desafios que a gente tem na escola, mas são processuais e a gente aprende todo novo dia. Né? Não pense em desistir se uma aula não der certo. Isso vai acontecer? Super, bastante. Mas é processo. Quando a gente vê no final do ano as coisas encaminhando, no começo você fala, meu Deus, que professor que eu fui, o que eu fiz para os meus alunos. E você, nesse percurso com eles, você vê as coisas acontecendo, é o mesmo prazer que eu acho que eu tenho ao ver uma obra de arte que me emociona, assim. Só que eu não estou só com um artista, eu estou com um coletivo, sabe? E eu acho que isso é o must, assim, é o que vale a pena. Eu ser professor de arte, sabe? De artes visuais, especialmente. É isso. Obrigada por ter dado um pouquinho do seu tempo pra gente, tá? Isso vai ajudar bastante a chegar essa informação em várias pessoas. Obrigado. É isso. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu